E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os regimes totalitários, o nazismo e o fascismo. A gente vai entender as características gerais e a ascensão do nazifascismo dentro da Europa Ocidental no mundo do que a história chama entre guerras. Então, bora lá, regimes totalitários. No mundo entre guerras, após a crise de 29, um dos eventos mais importantes é a ascensão dos regimes totalitários de extrema direita, é importante destacar. É sempre importante colocar esse termo extrema na frente de esquerda ou de direita quando a gente se refere aos regimes totalitários, pois tanto a esquerda quanto a direita, por mais que tenham diferenças entre si, elas existem dentro do campo da democracia. Então, quando a gente fala de uma esquerda e de uma direita no campo da política, a gente fala de dois conjuntos de ideais que respeitam os princípios da democracia. Agora, quando a gente fala dos regimes totalitários, como veremos ao longo dessa aula, a gente nota que esses dois sistemas, tanto o nazismo quanto o fascismo, eles violam os princípios da democracia, se colocando então no campo do pensamento político extremista. No caso do nazifascismo, uma extrema direita. E aqui você vê na foto, nesse slide, com uma composição de soldados alemães, demonstrando uma das principais características dos regimes totalitários. Ou seja, essa característica é um movimento de massas. Tá? A gente vai começar a analisar primeiro o contexto histórico que leva à ascensão dos regimes totalitários. E esse histórico é a crise econômica, social e política que se desenvolve no mundo pós-Primeira Guerra. Se na União Soviética isso é decorrente da concentração de riquezas daquele sistema czarista, da própria Primeira Guerra e da Guerra Civil entre bolcheviques e mencheviques, a gente tem aqui na Europa Ocidental, na Alemanha e na Itália sobretudo, um contexto de empobrecimento no mundo pós-guerra. Então a gente tem um cenário de frustrações e revanchismos decorrentes do mundo pós-guerra. Quando a gente fala em frustrações, essas frustrações elas podem ser divididas em dois campos. Primeiro, as frustrações inerentes aos próprios sentimentos que existiam no início da guerra, de que a Primeira Guerra seria uma guerra rápida e que levaria a uma vitória e que geraria ainda mais progresso, riqueza e desenvolvimento dos países que dela participariam na Europa Ocidental, coisa que não acontece. E é isso importante, isso é importante a gente citar. Não acontece esse progresso, essa riqueza, esse desenvolvimento depois da Primeira Guerra. Mesmo a Inglaterra e a França, que saem como vitoriosas da guerra, elas não colhem frutos tão potentes quanto esperavam no início da guerra. A potência, o país aí que vai se destacar no mundo pós-guerra, é os Estados Unidos da América. Então, as frustrações vêm tanto no sentido de que a guerra não trouxe os resultados esperados, quanto também sobre o processo de paz. A paz do mundo pós-guerra, na verdade, ela vai destruir as economias da Europa, principalmente a da Alemanha, né? Cria uma série de frustrações, então cria um anseio para uma solução rápida de problemas que se estendiam no mínimo aí desde 1915, beleza? Essas frustrações dentro do campo da política geralmente levam os eleitores de um cenário democrático às escolhas mais radicais, a escolhas mais extremas, tanto pelas urnas quanto por golpes. Eles querem aí uma solução rápida dos problemas, beleza? Então a gente tem as frustrações do mundo pós-guerra, do entre guerras, né, como sendo fundamental para o entendimento desse contexto. Tudo bem? Além disso, os revanchismos, o conteúdo do Tratado de Versalhes, né? Todas as punições impostas à Alemanha dentro do Tratado de Versalhes, todo um revanchismo italiano que não se sentiu contemplado pelo final da guerra por ter participado dos vitoriosos da guerra. Então pairava aí sobre a Itália uma desconfiança muito grande, porque no começo da Primeira Guerra Mundial ela muda de lado. A Itália abandona a Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Abandona a Alemanha e passa para o lado da Inglaterra, da França e da Rússia. Então, tanto as frustrações
quanto os revanchismos preenchiam esse cenário potencialmente conturbado e que leva à ascensão dos regimes totalitários. Temos também, claro, como uma consequência de tudo isso, uma expansão e um crescimento de um sentimento nacionalista, uma ideia de que se o nosso país não lutar pelos nossos interesses e colocar esses interesses acima de tudo, vale lembrar aí que um dos principais slogans do Partido Nazista era a Alemanha acima de tudo. E aí você percebe a ideia do nacionalismo, ou seja, eu não vou mais respeitar as convenções internacionais com outros países, os órgãos internacionais, certo? Eu não entendo mais os outros países com os mesmos direitos que eu tenho. Não. Para o meu país, tudo. Para o outro, nada. Então, se eu tiver que destruir um país para alcançar meus objetivos, eu destruirei. Então, esses sentimentos nacionalistas vão se expandindo e se radicalizando, tá? Chegando a um extremo que a gente vê ao longo da aula, será um dos principais discursos justificadores e motivadores dos regimes totalitários. Críticas ao pensamento liberal e à democracia. A ideia da crítica ao pensamento liberal é principalmente a crítica aos direitos individuais, às liberdades individuais, a todo aquele sistema de valores que vinha sendo construído desde o Iluminismo. Então aqui, quando a gente fala em crítica ao pensamento liberal, essa crítica é muito ampla, tudo bem? Ela critica o liberalismo jurídico, ou seja, os direitos dos cidadãos, porque se os cidadãos têm direitos e é dever do Estado garantir esses direitos, então esses regimes totalitários querem inverter essa concepção. Isso é, o Estado não tem deveres para com os cidadãos, é o contrário, são os cidadãos que têm deveres para com o Estado. Colocando aí o Estado acima de tudo, então. E isso inverte, de certa forma, o liberalismo jurídico. Há também uma violação do liberalismo político. O povo não participará das decisões. Então, as decisões políticas ficam concentradas nas mãos de um líder, de um único líder. Aqui, você então que começa a perceber, né, que a massa está disposta, a massa de pessoas, né, está disposta a depositar toda a sua confiança em um único homem, uma pessoa que é vista como extremamente capaz, extremamente escolhido, diferenciado, um líder e, portanto, alguém que tem a liberdade, a competência, os poderes necessários para tomar as decisões. Então, acabou aqui aquela ideia de que o poder emana do povo. Não, aqui o poder emana do líder. Há também uma violação do liberalismo político nas eleições e nas relações dos três poderes. Não há mais uma harmonia entre os três poderes autônomos, né, e que vai se desenhar nesse cenário. É uma concentração de poderes na figura do líder. Então, se a gente pensar hoje em Brasil, a gente tem um presidente que ele é chefe do poder executivo, desenvolvendo confusões e discórdias com os outros dois poderes, o legislativo, representado pela Câmara dos Deputados, e o poder judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A gente tem também a violação do liberalismo econômico. A crise de 29 é uma crise do pensamento liberal. Então, na esteira dessa crise, vem uma visão, pelo menos a extrema-direita, né, de um capitalismo no qual o Estado é um atuante, um agente determinante. Então é muito importante lembrar disso. A crise do liberalismo econômico em países como Alemanha e Itália leva à ascensão de um modelo capitalista interventor, cujo Estado tem um papel fundamental. E não é porque o Estado atua fortemente na economia, e é bom prestar atenção nisso, que esse modelo necessariamente ele é socialista. Se você olhar para os Estados Unidos nessa mesma época, o New Deal de Roosevelt, aquele plano de intervenção do Estado na economia para salvar a economia dos Estados Unidos da crise de 29, é um modelo nitidamente capitalista. Os Estados Unidos nunca deixaram de ser capitalista, mas com uma forte intervenção do Estado. Então a gente tem uma violação do liberalismo jurídico, do liberalismo político e do liberalismo econômico.
é uma crise estrutural em todas as esferas do pensamento liberal. E também, obviamente, uma crise na democracia. A principal crítica feita à democracia aqui, ela vai nascer tanto na Itália quanto na Alemanha, com uma visão de que a democracia limitava o poder, limitava o líder, ou seja, limitava o poder do líder a tomar decisões necessárias para o crescimento do país. A democracia passa a ser vista como uma barreira às decisões do líder, já que na democracia tem aquela divisão de poderes, tem eleições, tem alternância no poder, tem respeito à Constituição e assim por diante. Então, basicamente, é como se a democracia fosse uma culpada por limitar a força do Estado na busca dos seus objetivos. Então, o Estado de Direito deixa de existir nesse contexto. Então, críticas ao pensamento liberal e à democracia. Beleza? É por isso que, como a democracia e o pensamento liberal são elementos que vão se desenvolvendo no berço do iluminismo, é por isso que muitos autores aí definem os movimentos totalitários como sendo movimentos anti-iluministas. E é interessante pensar que, se é um movimento anti-iluminista, vai na contramão daquilo que era defendido por um pensador alemão, chamado Immanuel Kant. Kant será aí o pai do iluminismo, do termo iluminismo, né? Então, imagine o impacto disso na Alemanha. O termo iluminismo nasce na Alemanha e ele rompe na própria Alemanha. Então, isso tem um impacto social e filosófico muito grande no país. Tudo bem? Ah, professor, mas como foi possível uma Alemanha com tantos filósofos, né, acontecer isso? Você vai ver ao longo desse vídeo o peso da crise e do cenário pós-guerra. Aí mesmo na foto ao fundo, a gente vê um veterano de guerra mutilado recebendo esmola. Então você percebe que, né, o cara lutou pela Alemanha, se dedicou ao seu país, foi mutilado. E quando ele volta, ele encontra uma situação na qual terá de viver como mendigo. E isso, claro, vai fomentar um pensamento cada vez mais radical. E por último, a expansão do movimento socialista. Então a gente tem um cenário, principalmente a partir de 1923-24, de recuperação econômica da União Soviética com Lenin. Em 28 a gente tem o fim das políticas econômicas de Lenin e o início dos planos quinquenais de Stalin. E quando vem a crise de 29, a crise afeta o mundo capitalista. Isso é, não afeta a União Soviética, que já estava passando pelo socialismo há algum tempo em relação ao Ocidente. E o que acontece nesse cenário? De repente, você vê um alemão desempregado no meio da crise de 29, desesperado, ele olha para a Inglaterra, crise econômica. Olha para a França, crise econômica. Para a Itália, a mesma coisa. Os Estados Unidos aí é o epicentro da crise, né? Então ele olha para a União Soviética e vê ela bem. Então a expansão do pensamento socialista antes da crise de 29 já era uma realidade. Então quando a gente tem o fim da Primeira Guerra Mundial e o declínio do Segundo Reich, do Segundo Império Alemão, há uma tentativa de revolução socialista em Berlim, só que ela é barrada. Mas você vê que era forte o pensamento socialista. Em 1920 a gente tem a Semana Vermelha na Itália, né, quando os operários eles tomam as fábricas. E pós-29, então, a opção comunista, socialista, aparecia como uma realidade muito melhor em relação ao capitalismo para as pessoas. Então, a expansão do pensamento socialista na Europa Ocidental será um dos fatores grandes aí, que levará a um apoio muito forte aos partidos nazistas e fascistas como barreiras contra a expansão do marxismo e do socialismo. Então, esse é o contexto que leva à ascensão desses regimes totalitários na Europa Ocidental. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar sobre as características gerais do totalitarismo. Eu falo então sobre características que são comuns aos regimes totalitários. Você vai encontrar essas características em todos os regimes totalitários dessa época. Lembrando que o termo totalitarismo é um termo com aplicação histórica definida. A gente fala de um período totalitário no entre guerras que vai de 1918 até 1939 e durante a Segunda Guerra, né? Então a primeira característica aí do totalitarismo está expressa numa frase que define muito bem esse cenário. Nada deve existir acima do Estado,
fora do Estado contra o Estado. Ou seja, o Estado é a força máxima. É daí que vem, inclusive, a ideia de totalitarismo. Ou seja, o Estado, que é o todo, é mais importante do que as partes. Poxa, no pensamento liberal, pessoas que vinham se formando no século XVIII na Europa Ocidental, os indivíduos têm direitos a esses direitos e eles não podem ser violados pelo Estado. E agora a gente tira essas cláusulas. Se nos tornássemos totalitários, o Estado seria um poder absoluto. E não é o absolutismo. Tenha cuidado, calma. Ele é um poder sem limites. E todo aquele que contraria o Estado expressa uma ideia contra o Estado ou discorda do Estado, ele vai ser visto como um inimigo e ele vai ser atacado. Isso limita, obviamente, a liberdade de expressão. Eu não posso criticar o governo e há uma confusão aí entre governo e Estado, tudo bem? O Estado é um conjunto de instituições que num cenário democrático, na alternância de poder, vai trocando de governos. Então você tem lá o Estado brasileiro, por exemplo. Entre um presidente e outro presidente, muda de partido, muda de visão, muda de governo. Aqui no totalitarismo, existe uma fusão entre Estado e governo. Não há mais uma separação entre essas duas esferas, tudo bem? Bom, a segunda característica é o nacionalismo. E o nacionalismo funciona aqui de uma maneira muito interessante, colocando que o que é a nação e o que não é nação, tá? E o que é a nação? E o Estado? E o que é o Estado? Então, olha só essa relação. A nação é o Estado e o Estado é a nação, tudo bem? Bom, e o que é o Estado? O Estado é o governo. E o que é o governo? O líder. Então, o líder acaba sendo a mesma visão do governo, a mesma visão do Estado e a mesma visão da nação. Então, eu tenho nação, Estado e governo fundidos, concentrados na figura de uma pessoa que vai ser o líder. E esse líder, ele está acima dos interesses individuais dos cidadãos. Tudo bem? Deu para compreender aí? Então, se você tem um nacionalismo desse tipo e alguém critica o governo, aponta os erros do líder, é taxado de antinacionalista, de traidor da pátria, de inimigo da nação e deve ser preso, calado, extraditado ou até exterminado. Então, o discurso nacionalista vai ficando cada vez mais radical a ponto de se tornar um discurso que visa eliminar qualquer tipo de oposição. Ué, e qual que é o problema disso? Bom, o problema é que já não é mais democracia. Na democracia é fundamental a oposição. A democracia é marcada por uma liberdade de expressão no campo político e daquilo que é permitido pelas constituições, né? As constituições sustentam a liberdade ao contraditório. No totalitarismo, eu serei atacado por criticar o presidente, por criticar o líder. Tudo bem? A terceira característica é o idealismo. E aqui o idealismo significa literalmente que as mudanças devem acontecer na sociedade pela força das ideias. Como assim? Então você tem um líder que comanda um Estado de maneira absoluta, sem limites, aos seus poderes, e aí não tem crítica, não pode ser criticado, né? Ele é absoluto. Então ele vai dizer o seguinte: eu penso o mundo de um jeito e o mundo tem que se adequar às minhas ideias. Ah, mas o mundo não quer se adequar às suas ideias. Então, eu, presidente, uso a força para obrigar que o mundo se adeque às minhas ideias. E essa força, gente, é a força física. Não há espaço no regime totalitário para um debate, pois não há espaço para aquilo que é contraditório ao governo. Então, se alguém critica aquilo que o líder pensa, é considerado traidor da pátria, atua contra todo o Estado e deve ser eliminado de alguma forma. Então, esse idealismo acaba se refletindo, se desenvolvendo num cenário de uso da força. Então, você, em algum momento do partido totalitário, né, você vê se você fosse um membro, né, você veria em vários momentos esse tipo de ação, né? Vem algum membro do partido totalitário, imagina só, e expressa uma ideia, eu não concordo com ele, né? E ele o que vai acontecer com você ou com a pessoa que falar o contrário? Vai usar a força para te convencer.
Ah, mas que força que eu tô falando? Tô falando de tortura, tá? Ah, mas pode falar assim, a força não me convence, a força cala, a força intimida, a força executa, mas ela não vai me convencer de que eu estou errado. Tudo bem, essa é a ideia que surge no totalitarismo. Tudo bem? Então, se você fosse um membro de um regime totalitário, qualquer cargo que você ocupasse no governo, e você fosse contrário a alguma ideia do presidente, você seria levaria uma surra, seria torturado, eles usariam força contra você. Tudo bem? Bom, a quarta característica é o romantismo. Isso mesmo, romantismo, que é fundamental, pois anda de mãos dadas com o nacionalismo. Para o nacionalismo funcionar, ele tem que se pautar num romantismo. E o que é esse romantismo? É a idealização do passado, é afirmar que no passado, que pode ser recente ou não, aquela nação, aquele país, viveu momentos de glória. Vamos pensar então no cenário italiano. Qual seria o momento de glória, né, da Itália? O Império Romano. Então, no discurso de Mussolini, a gente tem sempre um processo que tenta colar a imagem dele, Mussolini, à imagem dos imperadores romanos, a imagem de um Otávio Augusto e assim por diante. Quando a gente olha para a Alemanha, essa glória vem do Segundo Reich, do Império de Bismarck, com uma política militarista. Nunca se esqueçam daquela famosa frase de Bismarck, né? Que é: um alemão nasce um soldado, ele se torna um alemão no campo de batalha. Então tudo isso é um fomento, serve de base para que regimes totalitários possam se expandir. Um romantismo também que faz um revisionismo histórico. Então, caso tenha algum fato histórico que impeça a execução perfeita desse ideal romântico, se reinterpreta esse dado e se dá uma outra leitura à realidade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A gente assiste, então, em pleno século XXI, processos de revisionismos históricos que visam alterar o sentido, até mudar os fatos, se for preciso, para que a narrativa histórica se encaixe no objetivo romântico, que serve de base para fomentar o nacionalismo, que é o caminho para que se tenha um líder com um poder inquestionável. Então, esse romantismo é muito presente. As referências ao passado serão sempre vistas dessa maneira nesse contexto, tudo bem? A quinta característica é o terror. E aqui, quando eu me refiro ao terror, eu quero definir terror com vocês, tá? A marca do terror é a imprevisibilidade. Quando a gente fala do uso do terror, a gente fala do uso da força, de mecanismos de controle sobre a sociedade, como polícias secretas, como agentes secretos, como julgamentos imediatos, sem a total liberdade de defesa, né? Pré-julgamentos, um aparelhamento do Estado somente com membros que têm a mesma visão, tirando a pluralidade de ideias. E isso cria uma imprevisibilidade. E por quê? Porque eu não sei como será feito o julgamento, meu julgamento, por exemplo. Eu não sei como e quando eu vou ser atacado. Então, eu não sei de onde vem o golpe. Então, essa imprevisibilidade gera um medo que imobiliza a oposição. E ao imobilizar a oposição, ela não consegue exercer a sua função, que é fiscalizar, denunciar e assim por diante. Tudo bem? Então aqui a gente tem um cenário que é imprevisível. O ataque ele é imprevisível. Eu não sei de onde ele vem. Eu posso estar numa sala de aula e ter pessoas infiltradas, por exemplo, e coisas desse tipo. É um cenário de medo mesmo, de terror, né, de imprevisibilidade, que é marcado aí pela sexta característica, a atuação de milícias. Isso mesmo, milícias, né, esse termo tão usado hoje em dia. Você vê que a história ela se repete, tudo bem? E aqui a gente assiste um processo que é muito característico de regimes totalitários. O partido totalitário forma milícias, forma grupos civis, uniformizados inclusive. E por que uniformizar os grupos? Porque quando você uniformiza, você cria o fenômeno de massas. Ao uniformizar, criar gritos de guerra,
você passa uma sensação de que o poder daquele grupo não se restringe à força física individual de cada elemento do grupo, mas o poder do grupo agora, a força do grupo é a fusão das consciências e também a fusão das forças físicas de todos. O grupo atua como um todo, como um organismo. Então, vestir com uniformes, criar gritos de guerras, né, dá uma sensação de potência e de poder, né, que leva aí a uma diminuição da racionalidade, a um aumento da emotividade. Então, quando a gente cria um fenômeno de massa, é que os nossos julgamentos racionais diminuem e os nossos julgamentos emotivos eles aumentam, né? Então você tem a criação de milícias, de grupos civis uniformizados, armados, com livre uso da força, aí, beleza? Essas milícias, então, elas começam a se deslocar pela sociedade, pelo cenário nacional, e quando encontrar grupos opositores ao partido totalitário, as milícias vão usar a força física, armas para calar esses grupos, e as milícias então vão aumentando a sensação de medo e a sensação de que não há como lutar contra esse regime totalitário. Pois bem, para que tudo isso funcione, um regime tão militarizado, tão pautado na força, há necessidade da construção de um discurso do que será a sétima característica de um regime totalitário, tá? Que é a presença de um inimigo, o discurso que sempre existe um inimigo contra o governo. Sem o inimigo, o regime totalitário não se mantém, porque ele se pauta no medo do ataque iminente. E de onde vem esse inimigo, gente? Ele pode ser externo, no caso aqui do nazifascismo e do nazismo, né? Ele pode ser o socialismo, os judeus, que seriam externos porque não são alemães, as raças inferiores, e também pode ser o inimigo interno, as pessoas infiltradas, os considerados traidores da pátria, alemães que não lutam pela pátria. E aí você vai fomentando todo um discurso da luta contra os inimigos para justificar a permanência do regime totalitário. Então, se a gente não tiver a manutenção desse regime, do líder, o Estado será fragilizado e será atacado. Então, sempre o discurso de um inimigo. Tá? É complicado isso, porque numa democracia, se eu não concordo com as suas ideias, não significa que eu seja seu inimigo. Eu sou oposição. Nós dois, através de um mecanismo chamado reserva institucional e legitimação do oponente, entendemos que a democracia é o campo para que as ideias contrárias se postem, né? Se enfrentem. Mas ideias aqui, tá? Enfim, resolvam suas diferenças dentro do jogo democrático. Aqui no totalitarismo, se eu sou contrário às ideias do governo, eu sou inimigo. Então, olha como as coisas se encaixam perfeitamente no regime totalitário, né? Você começa a ver traços aqui da nossa atualidade, né? Você sempre tem a visão de um inimigo que está contra nós, que está contra o governo. Tem um programa de rádio, né, da Rádio Jovem Pan, que tem o nome Pra Cima Deles. Aí eu fico me perguntando, né? Deles quem? E por que pra cima deles? O que significa ir pra cima de alguém? Né? Olha só como a gente tem a construção da ideia de um inimigo, ainda hoje, no Brasil. Tudo bem? Bom, a oitava característica é um partido único. E é muito importante isso. Como o regime totalitário não tolera oposição, a oposição é trair a pátria. Então não é preciso vários partidos, não tem oposição. Então aqui se configura um partido único. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o partido nazista, o Partido Nacional Fascista, né? Isso aí é uma questão interessante. Não é sem partido, tá? É um partido, mas com um partido único. E se tem um único partido, não tem oposição. Se não tem oposição atuante, aí não é democracia. Tudo bem, pessoas? Bom, uma nona característica que a gente vai ver aí vai ser o culto ao líder.
acho que vocês já se ligaram nisso, né? A personificação do poder na figura do chefe, do governante. Então, quem é o poder? De onde emana o poder? Da figura do chefe, da figura do líder. Seja ele Mussolini na Itália ou Hitler na Alemanha, não importa. O poder único se resume ao líder, à personificação do poder. E isso traz um problema grave. Quando você personifica o poder, né? Porque quando você coloca o poder na imagem de uma única pessoa, a pergunta que vem é: como que fica a sucessão desse poder? Uma hora essa pessoa vai morrer. E aí, quem que vai assumir? Será que a pessoa que vai assumir vai ter os mesmos atributos de carisma, de poder? Então, claro, né, isso nunca aconteceu. Mas tem aí séries que já projetam isso, né? Na Netflix tem. Como seria o mundo caso o eixo tivesse vencido a Segunda Guerra? Caso Hitler, né, tivesse ganhado a Segunda Guerra. E eu fico pensando no processo de transição de uma liderança para outra, porque você cultua o líder, personifica o poder na figura do chefe, e sim, eu sei aqui que muitos estão pensando no cenário da Coreia do Norte. E isso é um traço totalitário, sim, na Coreia do Norte, o culto ao líder. Tudo bem? Bom, a comunicação de massa vai entrar como 10ª característica. Tá? O Estado, o líder, ele fala com toda a sociedade. E aqui tem um elemento tecnológico que facilita a execução do plano totalitário. O cinema, o rádio, os jornais. Porque quando você fala no rádio, você fala para o país inteiro. O cinema se comunica com um número enorme de pessoas, os jornais também, né? Então existe uma instrumentalização desses mecanismos, do cinema, do rádio, dos jornais, e eles se tornam mecanismos atrelados ao Estado, que não podem colocar nenhuma notícia contrária ao Estado. Hitler vai usar o cinema e o rádio brilhantemente, tá? Aqui no Brasil a gente também teve isso e ainda tem, né? Se você olhar para a era Vargas, é só pensar naquele programa de rádio, A Voz do Brasil, um noticiário oficial, né? Quer dizer, se ele é um noticiário oficial do governo, ele é a voz do Estado, num poder totalitário, né? Não pode ter oposição ali, basicamente. A gente vai ver alguns exemplos disso tudo, beleza? E como a 11ª característica e última de um regime totalitário, é o sentimento antiliberal. E que como eu já falei para vocês no início da aula, e por último, né, um sentimento antidemocrático, a democracia parlamentar aí vai limitar o poder do Estado. Então essa parte da aula, essa primeira parte, ela demonstra características comuns a todos os regimes totalitários. Para um regime ser totalitário, então ele teria que ter um checklist, né? E você daria um check em cada um desses itens. Isso ajuda muito quando você for resolver alguma questão para concurso, para vestibular, porque sabendo dessas características fica muito mais fácil. Então aqui a gente termina a primeira parte dessa aula, esse tema regimes totalitários, que eu vou dividir em 2 partes, tá? Essa é a primeira. Tá? Com as características gerais em comum de qualquer regime totalitário. Beleza? Valeu, pessoal. Queria dizer só uma coisa. O que é? Boa noite.